A graça e a paz, meus irmãos. Hoje nesta lição, nós encerramos o Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 23 e 24. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus sustente a sua vida, que você continue andando na palavra e no Espírito. O Senhor disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, a palavra e o Espírito, a farinha e o azeite. Nós precisamos não só conhecer a palavra, mas viver a palavra. E nós só podemos viver a palavra se for pelo Espírito de Deus. Por isso precisamos da farinha e do azeite, da palavra e do Espírito. O Espírito me capacita a viver a palavra, e conhecer a palavra é mergulhar nela, se vestir dela, se fortalecer nela e praticá-la pelo poder do Espírito Santo. Amém? Capítulo 23 diz: em seguida toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser Cristo o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo em toda a Judéia com o seu ensino, começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que era do território de Herodes, enviou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Verso 8. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que lhe veria fazer algum sinal, interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Estavam presentes os principais sacerdotes, os mestres da lei, acusando com grande veemência. Então Herodes, com seus soldados, tratou com desprezo, zombando dele, vestiu de uma roupa nobre e tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos. Antes disso, andavam em inimizade um com o outro. Convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, lhes disse: vós me trouxestes este homem como perversor do povo, examinando na vossa presença nenhuma culpa das que os acusais achei nele. Nem mesmo Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Era necessário soltar-lhe um preso por ocasião da festa, e toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade, de um homicídio. Querendo soltar a Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão, mas eles clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez Pilatos lhes disse: mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Verso 23. Eles, porém, insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por causa da rebelião e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Quando o iam levando, pegaram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Seguiu grande multidão e também mulheres que choravam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, lhes disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, meu Deus. Pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que será ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com eles. Verso 33. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram o Senhor Jesus, com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes,
pois não sabem o que fazem. Aleluia. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados ridicularizavam e, chegando-se a ele, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, Jesus. Já era quase meio-dia e houve trevas em toda a terra até as 3 horas da tarde. Pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. Todas as multidões reunidas para presenciar isso, vendo o que havia acontecido, voltaram lamentando-se. Entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe observando estas coisas. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e colocou-o no sepulcro, cavado numa rocha onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a Jesus e viram o sepulcro e como o corpo fora colocado ali. Versículo 56. Então voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos do que vos disse estando ainda na Galiléia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que contaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Baixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam 2 com eles para a aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido, e indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino que em Jerusalém não sabe das coisas que aconteceram lá esses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Ora, nós esperávamos que ele fosse quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim mesmo o que as mulheres haviam dito, mas a ele nada não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, em crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, por todos os profetas, explicou o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Aleluia! Na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém, encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda dessas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e disse: eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aleluia! Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando eles, deixou-os e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando a Deus e bendizendo a Deus. Verso 53. Meu Deus maravilhoso, meu Deus vivo, meu Deus glorioso, eu estou aqui com a vitória do Senhor sobre o teu povo, com a vitória do Senhor sobre nós, com o Novo Testamento na tua palavra, no teu sangue, selado pelo teu sangue, esta obra gloriosa, esta obra sobrenatural. E o Senhor nos comissionou para ir por todas as nações, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, até mesmo ressuscitando os mortos. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus vivo, Deus santo, o Senhor padeceu por nós para nós não padecermos, Senhor, enfermidades, doenças e opressões. O Senhor nos libertou da maldição do pecado, da maldição da lei, da maldição do jugo do diabo. O Senhor nos deu autoridade, poder, o Senhor nos revestiu, o Senhor nos deu a vitória de ler Lucas, Senhor, todo o evangelho de Lucas. O Senhor levanta servos e servas
servas fiéis, profetas do Senhor, apóstolos, ministros, pastores, evangelistas, mulheres de Deus, para estar indo, anunciando este evangelho, proclamando a tua palavra, orando pelos enfermos, testemunhando as maravilhas da tua lei. O Senhor está revestindo esse exército poderoso de mulheres e homens que marcham, Senhor, para a vitória. Seja qual for a nossa luta, qual for a nossa batalha, somos mais do que vencedores, somos vitoriosos, somos curados, fortalecidos, revestidos de poder. Muito obrigado, meu Deus, pelo Evangelho de Lucas. Muito obrigado, meu Deus, por cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, cada família que levantou o altar do Senhor em sua vida, em sua casa. Muito obrigado pela salvação desta família, deste grupo de oração, deste grupo de homens e mulheres. Muito obrigado por essa obra, não é minha, não é das irmãs, mas é do Senhor. Esta obra é do Senhor, ninguém pode parar, ninguém pode impedir. Ó Senhor, levanta, Senhor, os teus filhos e filhas na terra para continuar esta obra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você é um vitorioso, uma vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.